Muito bem, estava demorando. O PSOL, sempre o PSOL, anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão do Congresso que derrubou o aumento do IOF, que foi determinado pelo governo para tentar tapar os buracos aí das despesas, né? Nas redes sociais, o deputado Guilherme Boulos, futuro assistente do presidente Lula, anunciou que o partido entra hoje com uma ação na corte para anular a derrubada do decreto. O governo ainda não havia decidido sobre a judicialização, já que isso poderia, como vai com certeza, elevar a tensão já existente entre o executivo e o legislativo. Líderes do Congresso avaliam a decisão de ir ao STF como perigosa para o governo. Guilherme Mendes, eu vou começar com você. Não é antidemocrática essa prática do PSOL, que atua como órgão auxiliar do governo, de perde na decisão, vai pedir socorro para o Supremo Tribunal Federal? Não teria o governo que fazer isso? Por que o PSOL, toda decisão que ele não concorda, em que ele é minoria, ele entra e vai ao Supremo tentar derrubar? O governo não é de esquerda? Se o Congresso Nacional consegue fazer esse freios e contrapesos, contrabalançar esse poder do Executivo, não é antidemocrático toda hora partir para os bastidores, tentar ganhar no tapetão o que perde em campo porque não tem voto? Boa tarde, Capês, meus amigos aqui de bancada, você aí de casa na audiência. Capês, se você for fazer uma análise do ponto de vista político, a gente poderia considerar que isso é um recurso, um tapetão, já que na composição política, nas discussões, a decisão que o PSOL, no caso, né, como a partir da base do governo pretendia, não foi a vencedora. A posição do governo e do PSOL foi vencida. No entanto, nesse caso específico, e às vezes isso acontece com uma certa frequência, não é? Porque muitos dos administradores públicos, sejam eles do Executivo ou então homens públicos no Congresso Nacional e nos legislativos do país inteiro, deixam de observar as regras, não é? O proferir uma lei ou uma decisão tem determinadas regras. E, nesse caso, quando o pessoal ataca a decisão de derrubada de criação, né, desse decreto, de derrubada do decreto da Presidente da República que majorou o IOF, ele está se pegando única e exclusivamente nesse ponto. Não se está discutindo o mérito. O que se está discutindo é que o decreto que fixa o IOF é uma prerrogativa do Executivo, ou seja, da Presidência da República. Logo, não poderia haver uma interferência do Legislativo nessa decisão. Aí, quando a gente cai para a discussão jurídica, não tem jeito. Tudo vai cair no Supremo Tribunal Federal, até porque os partidos políticos têm a prerrogativa constitucional de demandar determinados assuntos direto à Suprema Corte. Então, respondendo à tua questão, se for analisado do ponto de vista político, sim, é um tapetão. Agora, do ponto de vista jurídico formal, é um direito que eles têm também, já que no meu entender e no entender do partido... Mas, Guilherme, o PSOL não está correto. O PSOL é um partido político? Nós temos que tratar a questão do ponto de vista político. Sim. Politicamente, é uma decisão autoritária. Se eles querem atuar na área jurídica, vão para o Executivo. Então, quando você desrespeita a maioria, as discussões democráticas dentro do parlamento, você mostra pouco espírito para atuar na democracia. Tudo bate na porta do Supremo Tribunal Federal. Que saudade do tempo que o Judiciário dizia: isso é matéria interna corporis, vamos respeitar a discricionariedade do Poder Legislativo. Mas é claro, meu querido Guilherme Mendes, claro que a Thaís Cremasco está aqui, vai concordar com você. Então, antes da sua réplica, vamos ouvir a Thaís Cremasco, que ela vai dar um reforço para isso aí que você falou. Boa tarde a todos, sextou e vamos nessa. Claro que eu vou concordar com ele. É uma questão dialética, né, de você não concordar e discutir. E o lugar para discutir é justamente através de um recurso que vai para o STF. Então não é uma cooptação, o STF se mete em tudo. Não, isso faz parte do debate democrático. Isso faz parte da construção de uma narrativa e o pessoal acerta, porque está representando o povo que precisa de justiça social. Então, decisão super acertada, é isso mesmo, e quem não gostou...
Paciência. Você, Ricardo, não gostou, né? O Ricardo Rose, enquanto você falava, o Ricardo Rose está se mexendo aqui, mas eu nunca vi o Ricardo Rose tão irritado. Na verdade, ele está mais irritado com o Guilherme Mendes, com o que o Guilherme Mendes disse. Porque, Ricardo, não estou entendendo. Politicamente é censurável, mas o PSOL está certo. O PSOL não é um partido político? Não estou entendendo. Um partido político que não respeita a maioria dos seus colegas, que não respeita a decisão dos seus colegas, que não respeita a própria casa, o próprio parlamento, Congresso Nacional. Não estou entendendo, desculpa, não dá para concordar com o Guilherme Mendes, a não ser que você concorde. Nossa, de jeito algum nesse aspecto. Mas primeiro, boa tarde, Fernando Capês, boa tarde, meus colegas aqui de bancada, boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan no Brasil e no mundo. Gente, o que o PSOL está fazendo é um desserviço à República Federativa do Brasil. Perdeu a discussão no Congresso Nacional, ele perdeu. O brasileiro, a maioria dos brasileiros, podemos até pegar o IBGE aí, um bracinho do governo Lula, mesmo com o Postman lá dentro, pergunte ao brasileiro se ele quer pagar mais imposto. Não, ele não quer, não tem mais espaço para nós pagarmos impostos. Isso foi colocado em pauta no Congresso Nacional e o Congresso, numa esmagadora maioria, na Câmara e Senado Federal, disseram não há mais espaço para impostos. O PSOL, que não tem voto, que não tem meia dúzia de deputado, que não ganha discussão na Casa Legislativa, na Casa do Povo, na casa onde devem acontecer essas discussões, o que ele faz continuamente, isso aí é uma marca do PSOL, não ganha discussão política nas casas legislativas, recorre ao Supremo Tribunal Federal. E é o que ele está fazendo. Agora, gravem isso, vocês da nossa audiência no Brasil e no mundo. O PSOL querendo aumento de impostos. Lembrem-se disso em 2026. Os parlamentares do PSOL, aqui encabeçado por Guilherme Boulos, estão indo ao Supremo Tribunal Federal para que você, contribuinte brasileiro, pague mais impostos. E aqui na nossa bancada, Guilherme Mendes e a Thaís estão apoiando o aumento de tributos no Brasil. Parece que está tudo uma maravilha. Vamos taxar o povo. Não, é para todo mundo. O IOF não é só para os milionários, não. Vai impactar todo mundo. Não tem esse discurso. É o discurso do Boulos. Vamos taxar só os milionários. Imagina, dá uma analisada na lógica do IOF que você vai ver que vai pegar todo mundo. Não tem papo de só milionário, não. Vai todo mundo pagar mais tributos se essa ação do PSOL, lá no Supremo Tribunal Federal, tiver êxito. Muito bem. Ô Rodolfo Maris, nós temos o segundo Congresso Nacional mais caro do mundo. Sabe quanto custa o Congresso Nacional anualmente? Quanto custa? 4 bilhões e 400 milhões de reais. E não bastaram 513 deputados. Agora aumentaram o número para 531. E eu já soube que isso aí foi um acordo que fizeram aí com o Senado Federal por causa da briga do presidente do Senado com o ministro das Minas e Energia. Mas tudo bem, isso é outro assunto. 4,4 bilhões. Vamos ter agora 531 deputados federais, não é mais 513, e 81 senadores. Para quê, então, se o que ele é decidido, o partido que é minoritário, que perde, entra com uma ação na justiça e aí tudo é anulado? Como é que você vê essa questão? Porque hoje, para você declarar alguma coisa inconstitucional, não precisa muito. É só você ver um princípio geral, viola o princípio. Qualquer hora vão pedir, eu já falei, para anular a goleada que o Brasil sofreu na semifinal da Alemanha por 7-1, porque é desproporcional, viola o princípio da proporcionalidade. Princípio é princípio. Como é que você acha que fica a democracia quando tudo que é decidido, um partido vai ao Supremo Tribunal Federal? Boa tarde, Capês, meus amigos de bancada, você que nos assiste, obrigado pela sua audiência. Bom, o pessoal nitidamente acha que os ministros que estão ali no STF são, na verdade, advogados do seu partido. Vira e mexe, nós estamos vendo aqui, noticiando e assistindo, ouvindo, ou outros adjetivos que eu posso colocar aqui, do PSOL, não só o PSOL, como o PT também recorrendo, quando uma decisão não é a favor ao seu partido, recorrendo ao judiciário, de uma forma extremamente errada, porque não consegue ali dentro da sua casa ou das duas casas, pautar alguma ideia ou, de fato, colocar alguma bandeira, principalmente no setor da economia. São mais de 353 votos a favor dessa derrubada do IOF. Será que todos eles estão errados? E agora encabeçada por Guilherme Boulos, dizendo que é inconstitucional essa derrubada do veto. Cara, vamos pensar um pouquinho qual é
a verdade jurídica que o Boulos tem para fazer isso, a não ser, talvez, colocando ele como um personagem dentro do PSOL, para que se haja, de fato, uma retratação, uma retaliação a esses vetos aí, Capês. Não é à toa que o PSOL vem esvaziando o seu número de políticos, e é uma vergonha, na verdade, para o Brasil, quando um partido como esse recorre ao STF, já colocando como cultura no Brasil a tudo o que acontece aqui, que não for a nosso favor, nós vamos acionar o STF, como se ali estivessem uma série de advogados do partido. E não são ministros apartidários que têm que ver, de fato, o mérito de todas as causas que eles têm que julgar. É a ditadura da minoria. Agora, o Guilherme Mendes, até Extremaço já pediu a palavra também, eu não te senti. Normalmente você é muito mais aguerrido. Na sua fala é mansa, tranquila, monocórdica, mas o seu conteúdo é agressivo. E eu senti você sem essa agressividade, te senti meio constrangido, meio na obrigação de defender. Se for ver pelo ponto de vista político, tá errado. Mas juridicamente, aquelas obviedades. Por que você tá com vergonha de defender essa posição do PSOL bater na porta do Supremo? Me socorre que eu perdi a votação? Não, Capês, primeiro que eu não sou advogado do PSOL e muito menos do governo. Mas o fato é que, veja lá, houve um problema formal. E quando você tem um problema formal, não resta outra alternativa a não ser recorrer ao Poder Judiciário. Volto a dizer, esse não é o primeiro caso e não vai ser o último. Infelizmente, as nossas casas legislativas e também parte dos executivos, dos poderes executivos Brasil afora, tomam decisões muitas vezes sem fundamentação, contra a lei, com base no improviso, e não é assim que se legisla e também não é assim que se governa. Então, quando isso acontece, a gente viu aqui alguns casos, não é? O questionamento daquela construção do muro na Cracolândia, a construção de vagas de garagem embaixo do Minhocão. Tem uma série de decisões que não tem, muitas vezes, o amparo técnico necessário, que é uma condição, um pressuposto legal, que é a motivação do ato administrativo, para que ela seja tomada, para que a decisão seja tomada. Se isso não é observado, qualquer um de nós, não precisa ser um partido político, qualquer cidadão tem o direito e o dever de questionar a decisão junto ao judiciário. Isso não é tapetão, isso não é perder na política, é apenas exigir que a formalidade prevista em lei, e não é um capricho, um casuísmo, é o que diz a lei, seja observado. Se o administrador público ou se o legislador comprovar a motivação técnica, comprovar por meio de estudos, comprovar com base na observância dos ritos que aquela decisão é legal do ponto de vista formal, o judiciário não vai fazer nada. Foi o que aconteceu no caso do muro. O pessoal foi lá questionar a construção do muro, a Prefeitura de São Paulo apresentou seus motivos, o muro continua lá em pé, não houve problema algum, porque o judiciário vai avaliar exatamente isso. Essa decisão teve motivação, teve estudo técnico, teve amparo legal? Teve. Logo, larga-se o muro lá. Tá bom. Se der corda, vai de vitrola, fala até amanhã, né? Você sabe. Mas, Thaís, eu sei que você pediu a palavra, mas entrou uma notícia agora, porque claro, todo mundo conhece o princípio da indeclinabilidade da prestação jurisdicional. Todo mundo tem direito de recorrer ao judiciário. Agora, o partido político ele tem que ter a consciência de que ele deve cooperar para o fortalecimento do poder legislativo. Ele enfraquece o próprio poder legislativo quando ele atua desta maneira. Ou seja, pode votar o que vocês quiserem, é o Supremo que vai decidir. Isso vai contra a própria função deles, que é a função de legislar, função política.